Olá, família! Está começando mais um podcast Cafeteando via Estadão Alagoas, o podcast mais importante do seu dia, minha gente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Valdineide Lima. Ela que é neuropsicopedagoga e atende aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Val, é assim que eu te chamo, né? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, pessoal. Bom dia, famílias que nos assistem. Olha, eu que agradeço, Juliane, o convite. Quero dizer que para mim é uma honra estar com vocês aqui nesse podcast que eu tenho acompanhado e quantas pessoas especiais têm passado aqui. E como você falou, com o objetivo de trazer conhecimento para vocês, famílias, você que tem uma criança atípica, você que não tem. Então, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, uma satisfação Val. Imensa. Eu que estou feliz, amiga. Você é incrível. Gente, a Valdineide, ela é uma das profissionais mais solicitadas do estado de Alagoas. A função dela é incrível e ela vai falar um pouquinho aqui pra gente do que essa função, esse núcleo que ela faz parte. Quais são os comandos, as ações que realmente vai mudar a vida dos nossos filhos. Eu que sou uma mãe atípica, eu analiso muito os profissionais que eu tento inserir o meu filho para ver o desenvolvimento dele. De fato, é nítido. E assim, eu me vejo como obrigação mesmo de passar isso para a nossa sociedade, Val. Porque a sua função, o núcleo que você exerce, a sua categoria, ela é muito rica. As pessoas precisam desse tipo de informação, Val, para poderem ter uma vertente. Aí eu queria que você falasse para o nosso telespectador o que você faz, qual é a sua função, o que faz uma neuropsicopedagoga. Eu não perco nenhuma oportunidade, Juliane, de mostrar a neuropsicopedagogia. Então, quando você me fez o convite, essa é a oportunidade, porque é uma ciência que está se mostrando para a sociedade. Muita gente não conhece, muita gente confunde o trabalho do neuropsicopedagogo. Então, é uma ciência que trabalha junto com 3 ciências: a pedagogia, a psicologia e a neurociência. E que juntando, hoje nós fazemos um trabalho espetacular, não só com os autistas, mas com todos os transtornos do neurodesenvolvimento, e também nós trabalhamos com as dificuldades de aprendizagem, porque nem toda dificuldade de aprendizagem é transtorno, né? As pessoas acham que a criança já está com dificuldade de aprendizagem, pensa que é um transtorno. Então, nós neuropsicopedagogos atuamos com as avaliações, com essas ciências para identificar, né? Fazemos avaliações, investigações e também intervimos. Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência, né? Uma ciência que está aqui, né, para contribuir de forma espetacular, fantástica na vida das crianças, não somente dos autistas, mas a criança com TDAH, a criança com dislexia, descalculia e as dificuldades de aprendizagem. Costumo dizer a despedagogia, porque acontece muito, né? É verdade, Val. Me diz uma coisa, quando você indica que os pais ou uma cuidadora devem procurar uma neuropsicopedagoga? Olha, desde o momento que você percebe que acontece um atraso, né? A gente costuma dizer, precisamos entender sobre a intervenção precoce. E o que é essa intervenção precoce? A intervenção precoce, ela vem desde o momento que você percebe um atraso naquela criança. Então, hoje nós já conseguimos identificar uma criança com autismo com meses de vida. Então, isso é uma intervenção precoce. Não é somente quando a criança tem 2 anos, 3 anos de idade. A partir do momento que eu identifico, eu preciso buscar, né, um neuropsicopedagogo, qualquer especialista. Mas hoje nós, neuropsicopedagogos, estamos prontos para fazer essa avaliação, para investigar e chegar e levantar uma hipótese diagnóstica e encaminhar para os profissionais necessários para essa criança que tem essa dificuldade. Pode ser qualquer dificuldade, uma dificuldade de fala,
A gente investiga, encaminha para uma TO, pode ser uma dificuldade motora, a gente encaminha também para um físio se for preciso. Eu trabalho com a psicomotricidade também, então eu já atuo como um psicomotricista. E aí nós fazemos essa investigação e fazemos o encaminhamento necessário, Juliane, para a necessidade daquela criança. Val, isso é incrível, Val, é um poder muito grande. Você tem a possibilidade, a ação de mudar a vida de uma família, porque a partir do momento que o pai, ou uma mãe, ou um cuidador, ela percebe algum traço no seu filho e ela busca uma profissional da sua categoria, ela tá dando um passo enorme para mudar a vida daquela criança. E assim, eu queria muito debater com você um pouquinho, que você desse uma esclarecida pra gente, Val, porque as pessoas, elas estão meio que centralizando ou neutralizando a sua função, entre aspas, né, globalizando a neuropsicopedagogia, porque as pessoas acham que psicopedagogia é só voltada para a área da educação. Digo e friso aqui que não é somente isso, é também educação, mas é medicina, é saúde, isso, né? Isso. Então não abrange somente o ensinar a ler e aos números, vai muito além disso, né? Você abrange a mente e por que também não falar o desenvolvimento total daquela criança, porque você vai dar análise completa. É tanto que em grandes institutos, em grandes clínicas, em grandes cidades e países de desenvolvimento alto, as pessoas priores na determinadas clínicas são neuropsicopedagoga, são os primeiros profissionais solicitados, minha gente, para um eventual diagnóstico para uma criança com TEA ou outro tipo de deficiência. Então eu queria que você desmembrasse um pouquinho isso, Val, explicasse para as pessoas que você não é somente, vamos dizer assim, uma professora que vai ensinar aquela criança a ler e aos números, né? Você vai muito além disso, é a mente que você trabalha. Verdade, Juliane, excelente pergunta. Geralmente, não, quase todas as pessoas, né, que não conhecem a neuropsicopedagogia, vê a neuropsicopedagogia como só educação. E nós não somos. Nós somos saúde e nós somos educação. Nós entendemos como que acontece os processos neurais para acontecer a aprendizagem. Então, através do neuropsicopedagogo, ele entende o que está acontecendo nesse processo para poder traçar, planejar as intervenções desses pacientes. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, nós somos saúde, sim, nós somos educação e nós vamos além, né, como a Juliane falou. Então, existe mesmo, Juliane, muita gente ainda que confunde, né, a atuação do neuropsicopedagogo. Eu sou pedagoga, né, de formação. Como eu falei aqui, eu tenho psicopedagogia, sou psicomotricista e hoje estou atuando como neuropsicopedagoga e estudo o desenvolvimento humano, estudo os processos neurais, os circuitos neurais, para saber como que acontece a aprendizagem, por que a criança está com essa dificuldade, o que é que está acontecendo, porque para eu poder intervir, eu não vou intervir do que eu acho, né? Eu preciso conhecer o cérebro dessa criança, né? O processo do desenvolvimento humano, né? No geral, né? No natural, no típico, para poder conhecer o atípico. E aí eu vou atuar, eu vou intervir. Então, frisando mais uma vez, nós neuropsicopedagogos, nós somos saúde e educação. Nós não somos professores de reforço, no qual eu tenho muito respeito e admiração pelos professores de reforço, pedagogos, como eu falei, né? Sou pedagoga também. Então é isso, Juliane. Val, as crianças dentro do espectro autista, ela tem uma grande dificuldade de aprendizado. Por isso que eu super indico o neuropsicopedagogo, porque eles vão dar, profissionais iguais a você, vai dar vertentes preciosas para nós pais e cuidadores conseguirem buscar o melhor caminho para o desenvolvimento dos nossos filhos. Inclusive, Val, você é uma base crucial, a sua categoria, para o PI, né? O plano individual
para as crianças nas escolas, o aprendizado, o desenvolvimento. Então, quando a gente tem uma vertente da sua categoria que vai nos instruir ou até mesmo participar do plano da escola, a gente consegue fazer, gente, milagres na vida dos nossos filhos. Fala um pouquinho pra gente, Val, o que você acha do plano individual para cada criança, principalmente dentro do espectro autista, porque cada um, eu não vou falar assim, aquela sala de aula, cada criança vai ter que ter um plano. Não, é específico para crianças com PCD, dentro do espectro autista, né? Tem um leque de informações aí. Então, fala um pouquinho pra gente, o que você acha dos planos das escolas para o desenvolvimento de criança dentro do espectro autista, né? Qual é a sua bagagem, que tipo de função profissionais da sua área elas exercem em pautas, em reuniões dentro da escola? O PEI é um assunto que eu amo falar, gosto demais de falar sobre o PEI, eu acho que me remete à escola, né? Porque a gente sabe que a responsabilidade do PEI é totalmente da escola. Nós, como neuropsicopedagogos ou especialistas, nós damos sim a nossa contribuição para o PEI, mas a responsabilidade total é da escola. Então, o que é que eu gosto de orientar os meus pais? Eu tenho uma cartinha de apresentação que eu fiz com a Tamari, uma mãe atípica maravilhosa, e nós juntas fizemos essa cartinha, e eu sempre peço para que os pais levem essa cartinha de orientação, para que a escola ela veja, saiba quais são as habilidades, as dificuldades da criança, e ali, através do que ela conhece da criança, junto com a cartinha de apresentação, ela monte o PEI. Então, nós terapeutas, nós iremos falar, orientar a escola em coisas menores, Juliane, algo que a escola passou despercebido, porque a gente sabe que a criança, nós estamos com ela semanalmente, nós trabalhamos com ele habilidades específicas que a escola não faz esse trabalho. Então, aquilo que é para contribuir, para melhorar o desenvolvimento da criança, a gente leva para a escola como um suporte para que aquele desenvolvimento aconteça. Mas a responsabilidade do PEI é uma responsabilidade da escola. Então, assim, hoje é algo muito difícil, né? Eu acho que a escola, ela é o calcanhar de Aquiles para as mães atípicas, para as famílias atípicas, mas eu sempre digo, quando você se coloca a ser parceiro da escola, se coloca à disposição, a chegar mais perto da escola e ser esse parceiro, consegue sim. Consegue fazer um PEI de excelência e colocar em prática aquele PEI. Eu acho que o PEI é um dos instrumentos magníficos que foram criados. O PEI tem 10 anos que saiu uma lei, né? Que não que tem que ser feito um PEI, mas uma lei que dá toda a proteção para a criança com laudo ter o PEI. E do ano passado para cá é que a gente ouve falar muito, tá? A criança precisa de um PEI, a criança precisa do PEI. É algo que também as escolas estão aprendendo, né? Porque a gente também tem que ver que não é de uma hora para outra, é um processo, e as escolas estão buscando, as escolas estão fazendo, elas estão percebendo a necessidade de ter realmente um PEI. Então, tudo vai se tornar mais fácil, né? Quando você sabe quais são as habilidades nós sabemos que precisamos pegar as habilidades da criança, trabalhar em cima das habilidades das crianças, não em cima das dificuldades. E aí eu trabalho as dificuldades em cima das habilidades. Então, a escola, quando tem um PEI elaborado, fica muito mais fácil para conduzir, né, o desenvolvimento dessa criança. Outra coisa que eu acho muito importante e sempre oriento as escolas, Juliane, quando eu vou, né, fazer a observação escolar, a visita escolar, sobre o PEI ser colocado em um drive. Porque o PEI, ele não é refeito anualmente. O PEI, ele tem que ser seguido. Eu pego o PEI do ano de 2023, vejo os avanços e as dificuldades que continuam, que persistem, que aconteceram os avanços, e em cima do que ele desenvolveu, as dificuldades que ficaram de 2023, eu vou colocar para trabalhar em 2024.
A professora de 2023 vai sentar com a professora de 2024, ou se esse PEI está bem elaborado, a professora de 2024 só vai ler aquele drive, né? Só vai ler aquelas informações. Aí é 2024, coloco todas as informações, todos os avanços, todas as dificuldades que persistiram, que o paciente conseguiu, que o aluno conseguiu. Então, em 2025, essa professora, ela vai pegar aquele PEI de 2024 e vai continuar. Porque o PEI, gente, ele é um processo. Ele não para, o de 2023 ele é arquivado, 2024 ele é arquivado. Não. Ele é contínuo, vai continuando, gradualmente, anualmente. Então, eu sempre oriento as escolas a fazerem esse drive. Então, quando o PEI está bem elaborado, já está lá no cantinho dele, então vai ficar muito mais fácil. E também vai alegrar a vida das famílias. E falar nas famílias, as famílias precisam ter uma participação também no PEI. Então, como é que tem que acontecer? A escola elabora o PEI e chama a família faz a leitura desse instrumento. Após a leitura, ela vai expressar a sua opinião, o que concorda, o que não concorda. Isso de uma maneira maravilhosa e só tem, né, a acrescentar para a vida da escola, para a vida do paciente. E, gente, é algo que, como esse processo de PEI, a gente sabe que não é fácil. Realmente é um processo demorado, porque você vai especificar, né, trazer as especificidades de cada aluno, mas depois que ele é elaborado, como vai facilitar? Facilita muito. Então, o processo dos terapeutas, nós neuropsicopedagogos, nós entramos aí para trazer uma orientação nas habilidades que trabalhamos, o que a gente vê, né? Porque às vezes as pessoas acham que nós, profissionais, entramos na escola para conduzir a elaboração do PEI. Não é assim. A elaboração é da escola. E às vezes também, tem escola que acha que nós nos vê como concorrentes, né? Nos vê como não abre as portas realmente com alegria para nos receber, como uma parceria. Nós somos parceiros da escola. Uma forma também de assumir que realmente precisa de ajuda, porque eles não vão ter 100% excelência na criação do plano individual. Isso, e nós trabalhamos com parceria com as escolas, porque olha, Juliane, hoje a gente sabe a dificuldade, né? E se a equipe multidisciplinar, ela tem que trabalhar, eu como neuropsicopedagoga, junto com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, nós temos que fazer o trabalho em conjunto, junto com a escola e com a família, né? Existe eu chamo muito de tripé, né? Esse tripé tem que acontecer, família, escola e equipe. Não pode separar. Essa unidade, ela não pode ser fragmentada. Nós temos que estarmos juntos, porque nós não estamos vendo. Eu não posso olhar eu não posso ter o meu paciente e olhar só para o meu bem como neuropsicopedagoga. O fonoaudiólogo não vai poder só olhar para o que é melhor para ele, porque nós não estamos falando de nós estamos falando de uma criança que precisa de uma equipe junta com a família e com a escola. E você vê a importância da escola na vida dessa criança. É o lugar que ela gasta, que ela fica mais tempo. É o campo de maior concentração de estímulos dentro da sala de aula. É a escola, né? É a socialização, a interação. Então, é na escola que essa criança aprende e também é na escola que essa criança não aprende. Regride muito. Regride. Então, assim, quando a escola não é parceira, né? Quando a escola não é parceira, como dificulta o processo? Dificulta o processo para nós terapeutas, dificulta o processo para a família e principalmente para o nosso paciente, para o aluno, né? Então, assim, o PEI, eu acho que o PEI ele veio para fazer uma revolução, sabe, na vida das crianças atípicas, porque eu acho que é um instrumento muito valioso,
muito valioso. Se todos nós... E outra coisa, nós precisamos ter muito cuidado com a elaboração do PEI. E algo, eu não sei se vocês conhecem o Lucelmo Lacerda, né? Ele fez agora o projeto de lei em 2023, o parecer 050/2023, e uma coisa que ele falou, né, explicando esse parecer, que nós temos que ter cuidado para o copiou-colou, né, porque a gente sabe que está trabalho no PEI, né? É como o meu plano de intervenção. Eu tenho um plano de intervenção, né, terapêutica, eu tenho um PTN, que é o plano terapêutico neuropsicopedagógico, dá trabalho. Então nós precisamos ter cuidado com o copiou-colou, porque cada paciente ele é único. Por mais que ele tenha habilidades parecidas, uns têm habilidades parecidas, dificuldades parecidas, mas ele é único, né? Então a gente não pode copiar-colar. Nós precisamos realmente gastar tempo. E aí também tem um tempo, né, para que esse PEI ele seja elaborado. Né? O correto é as escolas trazerem para a gente, elaborou 30 no início do ano. Então, como iniciou o ano, 30 dias do início do ano letivo, tem que chamar os pais para ver esse PEI. Elaborou, né? Tem que ter um tempo periódico para poder trazer esse PEI para ver o que é que avançou, né? Nós temos dentro do PEI o objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, eu elaboro o curto prazo. Então, eu tenho que observar se esse objetivo ele foi alcançado. O de médio prazo, eu tenho que observar tudo para poder estar sempre em movimentação. Esse PEI ele não é estático, ele se movimenta, porque eu vejo que a criança avançou, conseguiu aquele objetivo, eu já vou querer outro objetivo para ele de curto prazo. Chegou o tempo do de médio prazo, então eu já quero que... ele não conseguiu, não. Então, o que é que está faltando para ele conseguir atingir esse objetivo de médio prazo? E o longo prazo, né? Que geralmente nós colocamos esse de longo prazo, vamos colocar lá para o final do ano, né? Para poder chegar ao do longo prazo, o do curto, médio, ele vai acontecer, com certeza esse longo prazo, ele já teve evolução, né? Porque a gente sabe que a criança evoluiu. Então, a elaboração do PEI, ela realmente é complexa, Juliene, muito complexa, mas ela, sim, vai trazer um bem muito grande para as escolas, para as famílias e para a criança. E eu ainda acrescento, Val, o seguinte, que ainda é dolorosa para algumas instituições. Eu tenho um sonho, Val, de entrevistar uma instituição, tanto pública quanto privada, que tenha desenvolvido com excelência o plano individual, né? O PEI, o plano de ensino individual. Eu tenho relatos de escolas particulares, não de forma alguma irei citar nome nem qual seriam as instituições, porque não foi uma nem duas, foram muitas, que profissionais estão pedindo para sair da instituição, pedindo demissão, porque elas não estão conseguindo colocar em prática o plano de ensino individual. Porque realmente, gente, é algo doloroso, porque você tem uma metodologia de ensino, de repente se faz necessário, de repente entre aspas, porque eu penso assim, Val, que uma profissional que entra na categoria para ensinar, ela deve se permitir aprender. Ela deve se permitir aprender, porque ela não tá cuidando mais de um número, porque a maioria das instituições vê os nossos filhos como um número, né? Não é mais um número ali, ela está cuidando de uma vida que precisa de fato de coordenação, às vezes motora, às vezes de alguma forma ela precisa de estímulo, principalmente aquelas que não são verbais, né? Então tem uma dificuldade muito grande, pessoas que estão desenvolvendo até o burnout, porque elas não estão conseguindo aplicar o plano de ensino individual para cada criança. Então quer dizer, tem uma dificuldade e até mesmo uma rejeição. Então, a gente precisa ficar atento, nós como os pais atípicos, a gente precisa sempre pautar na instituição, principalmente em dias de reuniões, qual a finalidade daquela reunião. Se o plano, de fato, ele está sendo exercido, né? Porque assim, é como a Val falou,
inicia-se hoje, 2024, e a gente vai dar continuidade àquele plano. Quando se mudar de turma, se mudar de sala, se mudar de professor, ele tem que ter uma continuidade. A gente tem que pensar que aquele plano é uma vida que ela deve ser uma escada crescente. Ela não pode se limitar à classe que ele parou e começar do zero na outra classe, não. A gente tem que ver os marcos do desenvolvimento daquela criança durante toda a metodologia do plano de ensino individual. Então, as instituições, gente, elas precisam se adequar e elas precisam permitir se lapidar para exercer essa funcionalidade, porque não está fácil. Eu vou deixar aqui o convite para a instituição que conseguir exercer um plano com excelência na nossa cidade. Olha, é um questionamento que eu tenho, Val, porque até agora ainda não encontrei. Olha, Juliane, eu sempre falo o seguinte: nós somos seres que precisamos estar em busca de aprender. Nós precisamos, ou a gente busca conhecimento, ou a gente regride, né? Então, qual a dificuldade nossa? Quando eu fiz a minha graduação de pedagogia, nós não tinha nenhuma, na grade curricular, a gente não tinha nenhuma disciplina sobre autismo, sobre TDAH, a gente nem ouviu, eu mesmo não ouvi falar. Então, qual era a disciplina que eu tinha? Eu tinha uma disciplina inclusiva, né? Era uma coisa assim, falava sobre inclusão. E não se ouvia falar sobre autismo, não se ouvia falar sobre nada. E a gente a teoria é muito diferente da prática. A pedagogia que nós estudamos é diferente da pedagogia que nós ensinamos, porque a prática ela é muito diferente. Quando você é um profissional que você trabalha com amor, você vai em busca, você não para, né? Você precisa aprender mais e mais. Então, como eu falei, o PEI, ele vem, não é uma lei, né? Porque a gente está querendo regulamentar essa lei, trazer o projeto de lei de parecer 050/2023, a gente quer que esse parecer ele seja regulamentado para trazer realmente dos temas mesmo é o PEI. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que as pessoas entendam, né? Porque há 10 anos atrás já se ouviu, já está lá, que tem que ter algo diferente para, olha a importância, né? Há 10 anos, mas a gente começou a ouvir falar do PEI em 2023, começou realmente a ouvir, né? Falar sobre o plano de ensino individualizado. Então, a gente precisa buscar como profissional, não só falando sobre os pedagogos, estou falando sobre todos os profissionais. O profissional que não estuda, ele vai ficando para trás. Ele sempre vai ficar para trás. E sempre vai arrastar alguém. E sempre vai arrastar alguém. Então, ou vai em busca de conhecimento, ou vai realmente ter uma crise de ansiedade, de burnout, vai pedir demissão, porque não é mais a pedagogia dos anos que foram estudados na sua graduação, né? O ensino mudou. Eu sempre digo, quando eu faço o olhar, né, da graduação, eu penso o seguinte, eu disse, a gente não é preparado na graduação para um aluno com dificuldade. Nós somos preparados para pegar uma sala com crianças que estão com marco do desenvolvimento tudo em dias. As típicas. Então nós nos preparamos, mas quando nós chegamos em sala de aula, nós percebemos que nós precisamos entender, compreender para poder ensinar. Porque e aí é onde o professor vai se frustrando, porque vai tendo as dificuldades e eu não saí pronta da faculdade para essas dificuldades. Todo profissional acha que tem ai meu Deus, né? Tem esse impacto na sua atuação. E não é diferente para a pedagogia. Então, hoje o profissional ele busca entender o que é que ele quer realmente. E eu sempre digo, o professor é um profissional como um médico. O médico ele tem poder da morte e da vida.
né? Se ele erra ali, ele pode matar, Uau. né? E o professor, só que o médico, ele mata de forma física. E o professor, ele mata de forma psicológica. Nossa. Então, o professor, ele tem o poder de dar vida e o professor, ele tem poder de também matar de forma psicológica, né? Quando o professor, ele entende o poder que tem nas suas mãos, ele sempre vai trazer vida para aquelas crianças que dependem dele. E eu sempre digo, sabe, que nós, agora eu falo para todo mundo, né? Para todo mundo, gente. Famílias, nós viemos a esse mundo não só para chegar e dizer assim, a Val existiu. Não. Nós estamos aqui para deixar um legado. Nós temos missão e nós temos um propósito aqui na Terra. E que vocês entendam isso. Que vocês precisam deixar um legado aqui na Terra. Um dia nós iremos embora. E quem vai ser a Val depois que ela for embora? Quem vai ser a Juliene depois que ela for embora? O que foi que a Juliene deixou de bom? Aqui no Estadão Alagoas, lá no seu trabalho, no seu empreendedorismo. O que foi que eu fiz? O que foi que a Val fez quando atendeu seus pacientes? Seja no particular ou seja no Pestalozzi. Qual legado você está deixando para quem está do seu lado? Para quem tem a oportunidade de estar com você? Então eu sempre digo, sabe, que as minhas lives nas segundas-feiras, que era sexta-feira, né? Tem uma live, gente, toda segunda agora. É incrível, gente. Vocês precisam acompanhar. Então, eu sempre digo que Deus me deu uma missão e um propósito. Antes disso, eu já tinha essa convicção. Quando eu era professora, eu já tinha essa convicção de missão e propósito. Mas a partir do momento que você vai ficando mais madura, que você vai tendo mais experiências, isso vai ficando mais claro. Para mim, ficou mais claro. Eu tenho missão para cumprir, eu tenho um propósito a cumprir. Eu não vim aqui para simplesmente passar por essa vida e quando eu for embora as pessoas não lembrarem de mim. Eu vim para cá e vou deixar um legado, seja na pedagogia, pelos meus alunos que passaram por mim, seja no comércio, quando eu trabalhei no comércio, e hoje na neuropsicopedagogia. Eu vou deixar um legado. Isso é lindo, Val. Gente, eu tô muito arrepiada, porque eu amo essa pessoa, né? Val, você é incrível, é incrível. E é impressionante o poder, porque assim, a gente vai se lapidando mesmo, porque você também presencia muito sofrimento, né? Lá na Pestalozzi, a gente conhece algumas pessoas e quando eu levo meu filho também participa lá da Pestalozzi, é acompanhada por a Val e outras profissionais que lá exercem com excelência. Gente, é muito lindo a gente ver o carinho e a dedicação dos profissionais da Pestalozzi. E já vou deixar um abraço para Isabel, que eu amo de paixão. Porque assim, a gente se depara com muito sofrimento, né? Tem pessoas que vêm no seu limite físico e financeiro, né, Val? Psicológico. Psicológico também. Às vezes vem só com aquele determinado valor e a gente vê todo o esforço daquela mãe, daquele pai, daquele cuidador ao trazer o seu filho para passar nas mãos de uma profissional como você, Val. Então, a gente sempre vai se sensibilizar, né? Você sempre vai, a cada dia que passa, você vai ficando um profissional mais próximo do amor de Jesus, porque você vai refletindo o que Deus quer para nossa vida, porque não tem como a gente não se sensibilizar com o sofrimento do outro. Que ser humano seria a gente se a gente não conseguisse compartilhar um pouquinho da dor do outro? E você vê muito isso lá, né, Val? Por isso que as instituições, elas têm mesmo, eu gosto de dizer assim, Val, que tem que ser uma obrigação eles amarem o nosso filho, sabe? Porque, pelo sofrimento, porque às vezes a gente tem uma moldaça que parece que a gente fala, parece muito fácil para Juliene. Juliene é uma mãe atípica, mas eu acho que o filho dela é leve, né? Até hoje eu desconheço que seria leve. Não existe eu leve. Acho que não existe, porque cada um sabe o peso que as suas funções têm. Eu acho que
as pessoas devem ter respeito, devem amar mesmo, porque a partir do momento que uma instituição de ensino, ou até mesmo um instituto particular, uma clínica, elas aceitam o nosso filho de verdade, elas amarem o nosso filho de verdade, a gente não vai ficar precisando, vão implorar para matricular o nosso filho numa escola, gente. Às vezes ser chamada para uma reunião e ser convidada a tirar o seu filho daquela escola, colocar numa outra escola pública, porque eles acham que a escola pública vai ter uma pessoa específica para cuidar. Tem algumas instituições particulares que elas estão sim, Val, convidando os seus filhos a saírem da escola porque elas acham que lá não é o lugar para eles, porque elas acham que lá eles não estão conseguindo se entrosar. Por isso que eu acho que essas instituições elas devem sim se repaginarem, buscarem a inclusão de verdade. Não adianta ter só lá na frente da escola inclusão, sendo que dentro da escola não é, né? Então, profissionais da sua bagagem deveria ter um cargo de excelência dentro de todas as instituições de escola. Deveria sim, gente, porque é impressionante o que a função, o que o seu núcleo, o que as pessoas que trabalham na sua área têm o poder de fazer na vida, tanto de uma família quanto de uma criança atípica. Juliane, você falando agora, eu tenho um paciente e quando eu fiz o momento com os pais, né, a gente faz a anamnese com os pais e a mãe relatou para mim que o filho, ele orava, né? Essa criança, ela chegou para mim com um laudo de TDAH. E ela dizia que o filho dela orava pedindo que o sonho dele era ler. E ele dizia, papai do céu, deixa eu ler, é o meu sonho, realiza o meu sonho. Então, se você não for um profissional, que você esteja ali realmente para deixar um legado com uma missão e com um propósito, isso não vai significar muita coisa para você, né? Você vai ouvir isso como uma fala qualquer. E naquele momento, isso doeu em mim. Eu tô emocionada só em ouvir você falar. Isso doeu em mim, porque assim, poxa, você tem um sonho, né, de ler. E eu olhei assim para ela, e ela chorar, né? E a gente, se a gente não tiver esse amor, isso é o de menos, né? Como você falou, isso é o de menos que eu vejo, que eu escuto. Né? Essas dificuldades realmente elas existem, tanto no particular como na Pestalozzi. Então eu quero aqui exaltar mesmo o trabalho da Pestalozzi. A Pestalozzi é uma associação, né, que temos aqui quase todo o interior de Alagoas, mas fazem 2 anos que a Pestalozzi está aqui em Palmeira dos Índios. E é uma associação que trabalha com muito amor. Eu costumo dizer, e se vocês forem lá, vocês vão realmente provar isso que eu estou falando. É uma equipe realmente humanizada, sabe? Nós não estamos lá só pelo dinheiro, nós estamos lá para mudar as vidas que chegam acreditando e confiando em nosso trabalho. Né? Desde da hierarquia maior, né, até ao trabalho mais simples da Pestalozzi. Quando você chega lá, você sente o amor de Deus dentro daquele lugar. Então, a Pestalozzi, ela veio realmente para Palmeira dos Índios para acrescentar, realmente para somar, para fazer diferença na vida dos nossos usuários, dos nossos pacientes, na vida das famílias. E eu louvo a Deus mesmo pela vida da Lourdinha, né, que é a presidente da Pestalozzi, e toda a equipe da Pestalozzi, porque realmente eu posso abrir a minha boca e falar, é uma família. E todos que chegam na Pestalozzi vê, né, e comprovam e vivem o amor dessa família. E não é diferente no meu particular. No meu particular também. Eu entendi para que eu fui chamada. Né? A neuropsicopedagogia, ela vem para a minha vida, e tudo que eu faço na minha vida é com amor. Né? Desde o tempo que eu era do comércio, mas é como eu falei, a gente vai sendo lapidada, né, Juliana? Nós somos lapidados, nós vamos entendendo e as experiências vêm trazendo para nós mais empatia.
mais empatia. E eu tenho uma palestra que eu digo como viver esse amor. Então eu levo, através dessa palestra, eu levo as pessoas a entenderem o amor, amar uma pessoa atípica. E não tem coisa melhor para você sensibilizar alguém do que essa pergunta. E se fosse com seu filho, como você trataria? Como você queria ser tratado? Emocionante, Val. Né? Pega, eu sou frágil nessa parte, porque como você muito difícil. Queria ser tratado? Como você queria que o seu filho fosse tratado? Nós precisamos parar de olhar para o outro com olhar de julgamento. Enquanto nós olharmos para o outro com olhar de julgamento, achando que é espiritual, achando que é falta de educação, achando que é o pai e a mãe que não tem controle, como é que essa empatia vai chegar? Como é que essa inclusão vai chegar, né? Porque nós falamos muito de inclusão, mas nós não queremos viver a inclusão. Não quer. É difícil. E hoje a sociedade, ela não vive a inclusão se ela não quiser, porque conhecimento hoje nós temos. Val, e agora tá a moda do autismo, né? Agora você andar com a camisa estampada, com os colares e braceletes, e tem até sapato de autismo, né? Que agora virou moda. Porque para mim, inclusão não é você andar com uma camisa estampada, né? Inclusão é você, de fato, aceitar o que significa uma criança dentro do espectro autista. Respeitar os limites e o sofrimento, a angústia dos pais. Uhum. As pessoas falam, ai meu Deus, nossa, ele é autista, mas ele não parece. Nossa, como que é parecer? Até hoje eu estou procurando entender, Val, o que significa parecer autista. Eu não identifico. Ele é leve, né? Porque não está parecendo não que ele tenha. É assim, Val, eu escuto algumas vezes isso. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Leve para quem? Leve para quem? Né? Só para você que está de fora, né? Porque não existe leve. Cada nível de suporte tem suas dificuldades. Como você falou, cada família, independente de nível de suporte, tem as suas angústias. E enquanto eu, como sociedade, não entender isso, eu não vou trazer realmente a inclusão. Essa fala bonita de inclusão realmente só teoria. Nós não temos a prática ainda, dói, né? Val. A prática nós não temos. As pessoas, elas vêm com comentários, outras são pessoas que conseguem até rir, né? Uma falta realmente de empatia, riem, sem entender. E hoje não entendem, não compreendem porque não querem. É verdade. Esses dias eu presenciei uma coisa assim, que de tudo que eu já ouvi, eu pensei que já tinha dado o limite de tudo que eu ouvi. Mas essa semana eu fiquei até um pouco depressiva, mas o Senhor sempre me levanta. Amém. Tava lá e essa pessoa, ela não sabe, eu não sei eu se permite saber que eu sou mãe atípica, né? E ele estava acompanhando um sobrinho que tem autismo. E ele tratava super bem, minha gente, assim, de boa, que parecia, fala, nossa, esse homem ama demais essa criança. Quando a criança se afastou para brincar um pouquinho no espaço kids que a gente tem, ele falou assim, eu não sei quem inventou essa palavra autista. E eu só ouvindo, né? Por incrível que pareça, tem momentos que eu consigo ouvir, que eu sempre converso muito. Aí ele falou, porque pra mim é tudo louco. Ai, só mudaram o nome. Antigamente era Asilo e agora estão Casa Azul, não sei o que mais lá. E eu ouvi aquilo ali, Val, eu fiquei tão fraca, minha gente, que eu fiquei sem forças até, porque assim, eu vi que ali tinha uma barreira, não adiantava eu explicar, porque ele ia taxar, de fato, o meu filho como louco, porque assim como ele taxou o sobrinho, ele iria taxar qualquer um outro. Então, quer dizer, o grau de informação que essa pessoa tem, né? E o ponto dela ser o cinismo, né? Porque na frente, tudo bem, tá aceitando, tá incluindo, mas de fato não tá. É muito sofrimento, minha gente. Imagine no meio da família esse tipo de palavras, né? O quanto consegue ter o poder de destruir uma mãe, uma família. Porque a fragilidade de uma mãe atípica que vê o seu filho em dias de crise, Val, é destruidor. Tem uma passagem, não sei se você recorda, porque a gente sempre fala um pouco de religião, é maravilhoso conversar com a Val, impressionante, Val. Fala como de Jesus, né? De Jesus, sempre a gente
tem uma sintonia, né? Tem uma passagem, Val, que eu sempre ouvia. E uma vez o meu filho estava em crise dentro de casa. E assim, o meu filho, quando ele era menor, ele não chorava, nem gritava. Ele cantava continuamente o dia inteiro, né? Então era uma forma que ele tinha de se regular, Val, e era cantar. E ele cantando, se regulando, lógico, vai desregular a mamãe ou o papai, porque chega a ser ensurdecedor na época, né? E aí eu lia muita palavra e continuo lendo até hoje, que é isso que me fortifica. E eu acredito que esse é o motivo de eu estar aqui hoje também. Com certeza. Aí tinha uma passagem que falava daquela mãe que estava buscando por Jesus, que a comidinha caía embaixo, que ele falava que dava para os cachorrinhos e tal, e aí a filha dela estava endemoniada, era mais de 10 tipos de demônios, né? E ela falava que aquilo afligia o filho dela. E aí me veio nesse momento da minha extrema aflição, porque eu clamei ao Senhor: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque esse autismo está afligindo o meu filho. E o Senhor de fato se levantou a meu favor, porque o Senhor me colocou, Val, tantos profissionais na minha vida. Eu fiquei tão sedenta da palavra e de buscar informações para ajudar o meu filho. E o Senhor apresentou na minha vida muitas pessoas que mudaram de fato a história do meu filho. E aí eu busquei, eu estudava, eu li, eu pesquisava. Tem um profissional que é o Elton Lima, que agora é incrível, essa pessoa, ele vai estar na minha vida, ele vai estar no livro da minha história, ele não sai. Ele me enchia de livros. Elton marcou muitas vidas. Ele mandava PDFs e ele sabe que eu lia, minha gente. E aí eu mandava: Elton, isso daqui, olha, será que eu consigo tirar um pouco do excesso do Felipe nessas estereotipias e nesse cantarolar incessável? Será que se eu aplicar isso? Ele falava: pô, Juliana, você tá de parabéns, você tá no caminho certo. E ele me motivava. Só que assim, eu tava num sofrimento que eu não me coloquei dentro de uma bolha, porque o meu filho tava sofrendo mais do que eu. Então, mesmo ele cantando sem parar, no meu ouvido, eu buscava, eu lia, eu pesquisava. E digo pra vocês, ele não parou de cantar, tá, gente? Quando ele tá nervoso, inclusive naquela palestra lá do IFAO, a gente comentou até isso. Quando ele tá nervoso, ele tá estressado por alguns estímulos ambientais que são excesso, muita coisa ao mesmo tempo. Ele canta, Val, só que agora em menos tempo. Sim. Então, Deus sempre vai se fortificando a gente. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que instruir as pessoas a nos abraçarem, porque as mamães atípicas, elas têm por direito acompanhamento. E muitas não sabem, muitas não buscam, até mesmo entram em filas de esperas, que acaba desanimando elas e elas acabam entrando numa espiral de depressão. E quando você vai ver, não tem só a criança para cuidar, tem a mãe, um pai e um cuidador. Sim. Então a gente tem que abraçar isso, né, Val? A gente tem que cuidar das nossas crianças. Você falou algo muito interessante e eu também não consigo falar, estar em uma conversa e não falar daquilo que eu aprendi. Lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando esse versículo ele é escrito, ele fala do conhecimento da palavra. E a palavra realmente ela nos liberta. Ela nos liberta, ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos alegra. Realmente é tudo isso. Mas trazendo para o contexto secular, eu trago esse versículo e digo: o conhecimento nos liberta. Se você não busca, você não ia conseguir ajudar o seu filho. Então, buscar conhecimento, buscar entender o que é, tá lendo livros, isso, é libertador. É libertador porque você aprende e você consegue ajudar. E se você não tem um filho atípico, mas se você quer ajudar lendo, você vai conseguir chegar em um banco, entender o porquê aquela mãe está com aquele filho e você vai ter compreensão daquele momento. Você vai a um consultório, você vai ver uma criança atípica e se você estuda, você sabe o que é, você vai conseguir entender, né? Ter mais paciência, empatia mesmo com a criança. Então, o conhecimento é libertador, nós precisamos nos libertar, entender e aprender, né? Outra passagem do versículo diz que muita gente errava por falta de conhecimento, né? Então, por que esse homem falou isso? Porque falta conhecimento, né? Ele vem de histórias antigas e não consegue permitir. Então, nós só iremos entender quando acontecer com os nossos.
É difícil. Não, a gente não precisa, né? Eu sempre falo que eu não preciso aprender com os meus erros. Eu tenho que aprender com os erros daquelas pessoas que estão perto de mim, né? O sábio é assim, o sábio, ele precisa aprender com o erro do outro. Eu não preciso deixar que o autismo chegue na minha vida para eu aprender sobre o autismo. E olha, eu não estou falando isso porque eu tenho neuropsicopedagogia. Eu estou falando isso porque eu tenho sede e fome de estudar, sabe? Eu tenho um sobrinho nível de suporte 3 e eu era só pedagoga. Quando o meu sobrinho nasceu, logo com 4 anos, eu já consegui ver algo diferente nele. Então já começou daí. Então nós não precisamos chegar na nossa família, né? Nós precisamos, vamos ser sábios, né, Juliette? É verdade. Vamos ser sábios, vamos aprender com o erro do outro. Eu sempre ter compaixão, né, Val? Porque às vezes não precisa você ter aquelas palavras maravilhosas para você acalentar o coração da mãe, porque pode ter certeza, minha gente, que essas mamães atípicas já ouviram tudo que vocês podem imaginar. Então, muita coisa a gente já está calcificada. E hoje, às vezes, só um abraço. Tem Val. aumentado muito o nível de suicídio das mães atípicas, né? Eu acho que faz um mês, né, que uma mãe se suicidou e matou a criança, né? Então a gente precisa não permitir que aconteça perto de nós. E muitas informações maldosas, porque a maioria das mães estão ficando desesperadas. Você vê, estão colocando tanta coisa que está acontecendo nas escolas, é microfone, é filmagem, é mini câmeras, porque está tudo desregulado, Val. As pessoas não estão abraçando de fato uma coisa os nossos filhos. Que é muito importante, rede de apoio. São raras as famílias que têm rede de apoio. Nós precisamos ser rede de apoio de alguém. É verdade. Nós precisamos de rede. Um apoio. Quando as mães apoio atípicas mesmo é apoio, é rede de apoio, mesmo. é rede de apoio. É você ficar com o filho de alguém para a pessoa ir passear um pouquinho, ter o seu momento. Ou até mesmo dormir, Val. Ou dormir. Dormir, gente. Conversei até com você no nosso intervalo, porque eu fiquei muito tempo, muitos anos sem conseguir dormir uma noite inteira, né? Não tem como a mente da gente ficar 100%, né? Lógico que nunca mais vai ficar 100%. Mas o sono, Val. Olha, eu posso ficar com seu filho hoje, posso brincar com ele um pouquinho por 2 horas. Vai ser cansativo para quem não está acostumado com a vida atípica. 2 horas, você vai sair praticamente moído mesmo. Porque a criança atípica, ela é muito ativa, hiperativa. Mas 2 horas de sono para uma mãe atípica é como se fosse 2 anos, minha gente. É renovador, né? É incrível. É renovador. Ô, gente, foi isso que eu falei, né? Hoje era dia de uma aula incrível. Eu tô gente. Muito feliz em ter recebido você aqui, Val. Pode ter certeza eu tô feliz também. Hoje a gente está mudando muitas histórias também. Porque pessoas que tinham uma bagagem de informações dentro daquele leque, né? Só fono, TO, psicólogo, né? Fisioterapeuta, ecoterapia. E dentro desse leque estavam esquecendo de colocar a neuropsicopedagoga, que é uma base crucial. Eu costumo dizer que é a base dessa pirâmide, gente. Vocês não deixem de procurar profissionais dessa categoria, porque ela vai dar vertente, ela vai de fato encaminhar para uma fono, para um psicólogo, para um neuropsiquiatra, para um neuro. Ela vai te dar a vertente do que você precisa. Então, por favor, perguntem na escola o que é preciso também para o plano individual de ensino. Busquem profissionais qualificados que, de fato, tenham a metodologia ABA, que queira muito aprender, ensinar os pais, se dedicar, porque a vida da mamãe atípica, a gente sabe, não é fácil. Como qualquer uma outra, né? A vida de todo mundo tem seus fardos, né, Val? Isso. Só que a gente tem uma sobrecarga. Vamos dizer, uma mamãe típica é 110, a mamãe atípica é 220 e levando choque todo instante. Não é fácil, gente. É porque a vida vai nos lapidando tanto que parece que tá ficando fácil, mas não é. Se você entrar na nossa rotina um dia, você desmorona. Muitas vezes, pessoas que falam, Ju, eu não sabia que era assim. Porque parece ser fácil, mas não é. Não é. Val, hoje, mais uma vez, eu me sinto abraçada por você. Eu agradeço demais essa aula que você deu aqui hoje. Quero muito que você deixe um recadinho para as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores que amam esse podcast. Estadão Alagoas está de parabéns por abrir as portas para um tema tão importante para a nossa sociedade. As pessoas precisam disso, de informação. Estadão Alagoas sempre está aí, na pauta, né?
Ai, gente, eu queria falar muita coisa, eu falo demais. Eu cheguei, comecei nervosa, agora já tá. Mas eu quero dizer a vocês, né, a importância do neuropsicopedagogo na equipe multidisciplinar, na vida das crianças atípicas. Invistam, porque eu tenho certeza que vocês terão recompensas com a nossa especialidade. Estou aqui à disposição. Se me sigam nas redes sociais, eu tenho um Instagram. Vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. E agradecer, Juliane, o convite, né? E sim, antes de eu me despedir dela, eu quero dizer a você, eu finalizo aqui com João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Busquem aprender sobre o autismo, não sobre o TDAH, sobre tudo, mas hoje a pauta é o autismo. E é isso, eu agradeço, para mim foi uma honra estar aqui, estou muito feliz mesmo, que bom que deu certo, né, de eu estar nesse momento, eu só tenho que agradecer mesmo, estou muito feliz e é isso que eu digo, precisamos deixar um legado, eu tenho certeza que vocês vão aprender um pouquinho comigo aqui ouvindo esse podcast. Com certeza. Gente, hoje essa entrevista incrível foi com ela, Valdineide Lima, neuropsicopedagoga aqui na nossa cidade de Palmeira dos Índios. Esse podcast vai ao ar o mais rápido possível, porque eu sei que o Estadão Alagoas, ele revoluciona na nossa cidade. Então, fica ligadinho, compartilha. E Val, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida, eu estou muito feliz. Eu também. Obrigada, viu? Tchau, gente, até mais. Tchau, Deus abençoe.